Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Esse é o 6º encontro que eu faço da My Hotels Academy. E esse encontro ele acontece todas as terças-feiras, às 14 horas. É 100% gratuito, online. Então, convidem mais hoteleiros para vir, para a gente ter mais trocas. E esses encontros eu faço especificamente para donos de hotéis e líderes hoteleiros que querem aumentar o engajamento das suas equipes, que querem baixar o turnover e que querem ter melhores resultados, seja dentro do seu hotel ou na sua carreira hoteleira também, né? Como é o caso de muitos de vocês. Bom, então, para quem não me conhece ainda, o meu nome é Maíra Tomé, eu sou fundadora da My Hotels Academy, sou especialista em liderança e gestão de pessoas, eu tenho uma trajetória aí de mais de 15 anos dentro da hotelaria de luxo, em que eu passei por grandes nomes da hotelaria. A Gabi já deu aqui uma indicação, né? Eu trabalhei com ela, trabalhei alguns anos no Copacabana Palace, no Sofitel, no Ritz-Carlton, Four Seasons. Dentro do Copa, eu fui reconhecida entre as melhores líderes pelo Great Place to Work, e justamente por ter uma equipe que eu conseguia manter engajada, né, motivada, e por conseguir fidelizar os hóspedes. E é justamente sobre isso que eu falo para vocês aqui nesse canal, de como a gente ter melhores resultados dentro da hotelaria, né? Seja você líder hoteleiro ou seja você dono de hotel, de pousada, de algum estabelecimento de hospedagem. E na aula de hoje, gente, a aula de hoje eu demorei tantos anos para aprender o que eu vou passar aqui para vocês, que eu espero que vocês levem para a vida de verdade. O tema da aula de hoje é como resolver reclamações de forma a fidelizar os hóspedes. Então, vamos lá começar aqui. Antes da gente entrar no método, né, do como a gente fazer isso, tem coisas que eu acho que são muito importantes da gente esclarecer como conceito dentro da hotelaria mesmo. Por exemplo, o que significa realmente a gente resolver uma reclamação? Parece óbvio, né? Mas tem muita gente que confunde. Então, assim, vamos só colocar os pontinhos nos is antes de entrar no tema. Resolver uma reclamação é quando a gente consegue converter um hóspede insatisfeito num hóspede fiel. E o que é um hóspede fiel? É um hóspede que volta e que recomenda o seu hotel, mesmo tendo tido uma situação desagradável, alguma coisa que gerou ali uma insatisfação ao longo do percurso. Tá? Então, quando isso acontece, você de fato conseguiu resolver uma reclamação. Então, resolver a reclamação não é quando a gente dá alguma coisa de graça, pede desculpa, né? Normalmente é isso que acontece, né? A gente pede desculpa, dá alguma coisa de graça, um upgrade, um mimo no quarto, etc. E a gente acha que está tudo certo, a gente assume que está tudo certo e torce, né, para o hóspede não entrar nas redes sociais e relatar, né, o acontecido. Muitas redes hoteleiras acabam fazendo isso. Isso é uma prática muito comum, né? Só que quando a gente faz isso, o hóspede reclama, a equipe pede desculpa e oferece um presente, e encerra o assunto ali e torce para ele não escrever, a gente não resolveu a reclamação, porque quando ele sai sem pagar, aquilo que o fez fazer a reclamação ainda continua lá. Ele não vai voltar. Ele não vai recomendar o seu hotel. Então, você não resolveu a reclamação, porque aquele sentimento, né, de que ele ficou realmente satisfeito, ele não existe. Ele não vai voltar e ele não vai recomendar. Então, e é aqui que mora, né, a chave da reclamação. Você não precisa só consertar o erro, você precisa criar uma experiência que seja de fato positiva. Porque aquele sentimento que fica quando você erra, pede desculpa e dá alguma coisa, é o seguinte, o que o hóspede pensa é o seguinte: erraram comigo, só que me deram alguma coisa de graça para tentarem me calar, de certa forma, com um brinde, né, ou um plus. Então, quando você faz isso, não houve um vínculo, não houve uma reparação emocional, né? Ele não sente que você se preocupou genuinamente com ele, né? Ele pensa que ele é apenas mais um e que você quis ali que ele basicamente não reclamasse nas redes sociais. É isso que hoje os hóspedes pensam quando a gente dá
alguma coisa de graça. Então, resolver reclamação não é só corrigir o erro, não é conseguir que o hóspede pare de falar e se dê por satisfeito, é muito mais do que isso, né? É a gente fazer com que o hóspede saia com a sensação de que, apesar da falha, a equipe se mobilizou e fez o máximo possível para que ele se sentisse bem, né? Que ele foi realmente tratado com excelência. Então, não é sobre não existir falhas, né? Gabi, que está aí dentro do Copacabana Palace, sabe? A gente tem reclamações diariamente, por mais luxuoso que sejam os hotéis, e eu, como falei para vocês, passei por vários. Sofitel, Ritz-Carlton, Trump, Four Seasons, Copacabana Palace, eu passei por inúmeros. Todos eles têm reclamações diárias. Então, aqui, por muito, claro que a gente tem que ter o objetivo de ter menos reclamações e de ir aprimorando o serviço, né? E o atendimento, claro que sim, mas independente, você sempre vai ter reclamações. Então, aqui o que eu quero ensinar para vocês não é como ter menos reclamações, é como a gente lidar com as reclamações que existem de uma forma a realmente, de certa forma, aproveitar. Vai parecer um pouco ainda um sonho, né? Isso, mas é tornar realmente as reclamações e oportunidades reais. E é isso que eu vou ensinar aqui hoje para vocês, com o meu método que chama EEPP, tá? E ele é um acrônimo, depois eu vou passar e vou explicar para ele, vou explicá-lo detalhadamente para vocês. Mas como que a gente sabe, no final das contas, se a gente conseguiu de fato reverter, né, essa reclamação em fidelização? Né? Vocês devem estar se questionando aí. Como é que é, tá? Fui lá, agradei, né, consegui gerar esse vínculo e tudo, mas como é que eu sei que ele vai continuar voltando para o meu hotel e como é que eu sei que ele vai recomendar o meu hotel? Você vai fazer uma pesquisa. Não tem outro jeito, tá? Então, é com pesquisa de satisfação. E aqui, como que a gente faz essa pesquisa? Essa pesquisa, ela pode ser feita em 3 momentos diferentes. Ela pode ser feita, e aqui a aula não é sobre isso, mas eu vou dar essa dica para vocês que eu acho que é super válida. Essa pesquisa ela pode ser feita em 3 momentos. Durante a estadia, no check-out ou após a estadia. E a minha dica aqui, e que muitos de vocês, hoteleiros, erram, é de fazer a pesquisa só após, né, a estadia. E muitos desperdiçam a oportunidade de fazer a pesquisa durante a estadia. E por que eu quero chamar atenção para isso? Porque se você descobre a insatisfação ao longo da estadia, você tem muito mais oportunidade de converter do que depois se ele responder uma pesquisa de satisfação depois que ele já foi embora, né? Ou então no check-out mesmo, que muitos recepcionistas, né, muitas recepções têm como padrão na hora do check-out, perguntar como foi a estadia, né? Acho que é padrão da grande maioria dos hotéis. Só que se a pessoa ali relata alguma insatisfação, você vai ter pouca margem, né? Ou muito menos margem de converter aquele cliente do que se você tivesse sabido disso ao longo da estadia dele. E outra questão também no check-out, ele está menos disposto a te falar, porque ele já está indo embora. Então, ele já não vê tanta vantagem, só se ele estiver realmente muito irritado com alguma coisa que aconteceu. Porque se for uma coisinha relativamente simples, ele não vai te relatar, ele vai embora e você não vai ficar sabendo. Tá? Então, uma dica valiosa aqui aproveitem para fazer pesquisas de satisfação enquanto os hóspedes estão hospedados com vocês. Porque é ali que aquela resposta vale ouro, porque você ainda tem todas as armas na mão para conseguir converter e principalmente para aplicar o método que eu vou mostrar para vocês aqui hoje com a EPP, tá? Então fica essa dica aí e assim, vão ter hotéis que vão ter estruturas em que isso é mais fácil de realizar, né? Por exemplo, eu dentro do Copacabana Palace eu tinha uma equipe de guest relations que me ajudava a conversar com os hóspedes ao longo das estadias e ver se eles realmente estavam satisfeitos ou não. Mas não precisa necessariamente ser o guest relations. Tem muitas pessoas dentro do hotel que podem fazer isso em determinados contextos, né? Uma dica que eu fazia muito, inclusive no Copa, Gabi está aí para comprovar, café da manhã.
Gente, café da manhã vale ouro, porque é um momento em que mais de 90% dos hóspedes vai passar por ali, entre 8 e 9 horas da manhã, vai passar a grande maioria. Então, se você fica 1 hora, e isso assim, vocês líderes aí, hoteleiros, né? Se você coloca um recepcionista, algum garçom no restaurante, a hostess do restaurante, o maître, não sei, tem gente de AIB aí? Tem alguém de AIB? Levanta a mão aí. Ou fala assim lá no chat. Alguém de AIB? Ah, oi, Francisco, tudo bom? Tudo bem. Então, é isso. Ah, o Isaac também já passou por aí. Então, assim, o momento em que vocês têm ali contato com o hóspede no café da manhã, ele vale ouro. Porque é um momento em que, se você ficar 1 hora no local onde é servido o café, você vai ter a oportunidade de conversar com quase todo mundo que está hospedado. Então, é uma super oportunidade de você fazer essa pesquisa de satisfação. E quando eu falo pesquisa de satisfação, não é, às vezes a gente imagina, né, um questionário e a pessoa está ali respondendo. É uma conversa mesmo. Você aborda o hóspede e fala: olha, oi, senhor, você usa o nome, né, idealmente. Tudo bem, bom dia. Queria só saber se está tudo bem na estadia de vocês, tem alguma coisa que a gente possa fazer mais para tornar a estadia de vocês mais agradável. E se ele estiver ali insatisfeito com algum momento, com alguma coisa, é uma oportunidade que ele tem de te comunicar e de você conseguir reverter, tá? Faz sentido? Levanta a mãozinha aí, quem está aí comigo. Aê! É isso. Muito bom, muito bom. Show. Legal. Bacana. Então, é isso. Então, respondendo a pergunta, como que a gente sabe se a gente conseguiu converter ou não? Façam pesquisa de satisfação durante, no check-out e depois. E por que eu estou batendo nessa tecla de resolver reclamações, que eu acho que muita gente dentro da hotelaria desperdiça essa chance? Estatisticamente está comprovado, tá? Deixa eu tentar fazer vocês visualizarem isso na prática, vocês como clientes. Imaginem que vocês tiveram uma má experiência num restaurante. Imagina que a comida estava sem sal, ou estava sem gosto, ou o atendimento não foi muito legal e tal. Estatisticamente, olha que interessante esse dado e como ele vale ouro. Porque eu também reclamaria, tá? Mas eu acho que nós, como hoteleiros e como lidamos com o serviço, também temos mais consciência do que esperar e de como lidar com essas situações. A maioria das pessoas não. Aqui, em média, desse grupo que respondeu, mais pessoas reclamariam do que o normal. Estatisticamente, apenas uma pessoa a cada 25 pessoas insatisfeitas reclamaria. Então, imagina, se em cada 25 hóspedes insatisfeitos, só um reclama, o que esse um está fazendo? Esse um está te dando uma oportunidade, né, de você conseguir ter noção daquela reclamação, né? São oportunidades de várias coisas que eu já vou falar para vocês, mas eu queria só que vocês ficassem com a ideia agora de que aquele hóspede que reclamou, ele representa outros 24 que foram embora e não falaram nada. Então, que você, se não fosse aquele um, você nem saberia daquela insatisfação, né? Então, às vezes a gente acha, aquele hóspede, ele é chato, ou aquele hóspede, nossa, ele é meio fora da curva. Mas eu acho interessante vocês saberem que, estatisticamente, eles representam outros 24 que também estão insatisfeitos e que não se manifestaram. Então, por que a importância da gente aprender a reverter reclamações, né? Reclamações são, de verdade, oportunidades para vocês, de várias coisas, vou pontuar aqui. São oportunidades de vocês melhorarem, então são oportunidades de melhorias, a gente vai refletir sobre aquele processo, sobre aquela atitude, sobre aquele comportamento, seja de vocês ou da equipe, então é uma oportunidade que você tem ali de agir, é uma oportunidade de não repetir o mesmo erro, é uma oportunidade de antecipar necessidades, porque às vezes aquele hóspede, ele trouxe uma questão que nunca ninguém tinha trazido, e que você vai conseguir com aquilo antecipar necessidades de outros clientes. Isso acontece
várias vezes. Em eventos, você que está aí, Isaac, Francisco na cozinha. Não, então, muitas vezes os hóspedes fazem solicitações ou reclamações que pontuam para a gente coisas que talvez outros hóspedes também gostariam, né? Ou também teriam aquela queixa ou aquela sugestão, etc. Então, é uma oportunidade também da gente antecipar necessidades, de criar, de gerar novas ideias, porque ele vai te obrigar a parar e a pensar sobre aquela reclamação. E é uma oportunidade também de você se sobressair. E aqui eu quero me delongar um pouquinho, porque eu quero compartilhar com vocês uma história que mudou a minha vida e a minha trajetória, e que eu espero que fique para vocês aí, que talvez vire uma chavinha para vocês também. Isso que eu falei para vocês aqui hoje, né, de que a reclamação ela é uma oportunidade, eu tive essa informação há muitos anos atrás, estava no Softel, e aí, quando eu ouvi isso, como me soou um pouco utópico, eu falei, cara, sei lá, sabe, parecia muita forçação de reclamações serem realmente oportunidades. Mas aí ela foi explicando e aquilo foi entrando, como eu expliquei agora para vocês, né, das reclamações realmente nos obrigarem a criarmos mais vínculos, porque aqueles que vão embora e que não falam nada para a gente, eles vão embora e a gente não consegue reverter mais nada. Enquanto que aqueles que falam, eles geram grandes oportunidades da gente gerar vínculo. E quando eu entendi isso, foi uma virada de chave muito grande na minha carreira. Porque no hotel, eu não sei se é assim por aí, mas toda vez que a gente sabe que teve alguma reclamação, o que a gente faz? O que vocês fazem por aí? A gente foge, né? De reclamação em geral. Não é assim? Ninguém gosta de reclamação. Se a gente sabe que o hóspede do 303 reclamou, quando ele vai passando no lobby, ou quando você vê, em geral, todo mundo arranja alguma coisa para fazer, passa longe, né? Finge que está ocupado com alguma outra coisa. Em geral, é isso que acontece. Só que, quando ela falou aquilo, era isso que eu fazia também. Só que quando ela falou aquilo, eu vi como realmente uma oportunidade de eu começar a me destacar dentro da minha carreira. E aí eu saí daquele treinamento, eu fiquei pensando, eu falei, cara, eu vou absorver todas as reclamações para mim. Tô ligando aqui, peraí. Eu vou absorver todas as reclamações para mim. E a partir dali, a minha carreira entrou numa exponencial enorme, porque eu comecei a me destacar muito rapidamente. Porque, na verdade, a gente não se destaca por fazer bem feito aquilo que já esperam de nós. Não que isso não mereça reconhecimento, não, tá? Eu sou muito da opinião de que o trabalho que é esperado, bem feito, ele deve ser reconhecido, sim. Ele deve ser fruto de muito reconhecimento. Mas aquilo que nos leva além não é o que esperam de nós bem feito, é o extra, é o que a gente faz além do que esperam de nós, né? É o que tem uma expressão em inglês que fala que é o extra mile, né? E é exatamente isso que dá para gente esse destaque. E a partir dali, eu saí, voltei para a operação e falei, cara, a partir de hoje, todas as reclamações que tiverem, sempre que possível, eu vou puxar para mim. Em vez de fugir delas, que era o que a gente fazia em geral. Né? E a partir dali começaram a vir muitos nomes, muitas vezes o meu nome mencionado nos comentários, mencionado no NPS, muitos agradecimentos, cartinhas, etc., porque eu realmente abracei aquela causa. Bom, em poucos meses eu fui promovida, enfim, a minha carreira começou a decolar com muita rapidez.
E tanto que depois eu acabei sendo responsável por essa área de atendimento ao cliente, de experiência do cliente do Copacabana Palace, né? E foi assim que começou todo o histórico. Então, eu queria muito deixar aqui essa mensagem para vocês não desperdiçarem as oportunidades que são, de fato, as reclamações. Sabe, às vezes parece chato, não é fácil de lidar, e eu não estou falando que é fácil, não é agradável, mas a partir do momento que você aprende a lidar com elas, elas se tornam suas maiores aliadas. Então, não é um mito, eu estou falando para vocês, estou contando para vocês uma história de quem viveu na pele, né? Não é uma coisa que é bonito de ser falado e que depois na prática não se não se concretiza, né? Ou é quase inviável. Eu fiz isso na minha carreira, deu muito resultado, a minha equipe fez isso, deu muito resultado. Então, é uma coisa que eu queria muito que vocês levassem daqui da aula de hoje, essa virada de chave de realmente começar a ver as reclamações como oportunidades de uma série de coisas, não só, né, de melhorias, mas também de vocês não repetirem erros, anteciparem necessidades, terem novas ideias, sobressaírem e, principalmente, fidelizarem os hóspedes, que no final das contas, se vocês são líderes hoteleiros, isso aumenta muito os resultados de vocês. Se vocês são donos de hotéis, muito também, né? Não só de retorno, de engajamento, de fidelização, de financeiramente do retorno do hotel. Então, investir em hóspedes que reclamam dá muito retorno, muito mais do que aqueles. É incrível, olha que interessante. Eles acabam fidelizando mais do que hóspedes que a estadia foi digamos que estável, sabe? Foi aquilo que eles esperavam. Então, eles vieram, se hospedaram, tiveram uma experiência que eles esperaram e foram embora. Então, tá tudo ok com eles, não teve nada marcante. Enquanto que, se você tem uma reclamação, você tem uma oportunidade de gerar um vínculo emocional, um relacionamento que você não teria se não tivesse existido aquela reclamação. Alguém aqui já passou por isso? De ter ido a algum local em que estava tudo bem, de repente teve uma reclamação e a pessoa que lidou com isso resolveu tão bem que você ficou encantado, mais do que se não tivesse acontecido nada, né? Então, é disso que eu estou falando. O meu objetivo aqui é ensinar vocês a fazer isso. É como se a estadia ficasse quase, um pouco contraintuitivo dizer isso, mas é quase que ficasse melhor por causa da reclamação. É um pouco isso. Você realmente sai de lá apaixonado pelo hotel, pela pousada, pelo serviço. Então, resumindo, jeito errado da gente tratar das reclamações. Justificando o erro. Nunca justifiquem erro. É porque a gente está com menos camareira. Porque está um grupo grande dentro do hotel. Porque a nossa ocupação está muito alta. Porque hoje está chovendo, então a gente tem poucos lugares aqui. Isso, para quem está fazendo a reclamação, gera mais irritação, mais frustração, porque o fato é, o hóspede está reclamando porque ele pagou por determinado serviço e não foi atendido. Em geral, as reclamações vêm por isso, né? Houve uma frustração aí do que ele esperava em relação ao que está sendo proporcionado. Então, um jeito errado é isso, é justificar o erro, é oferecer coisas de graça. Gente, eu até gravei um Reels, acho que foi semana passada, sobre oferecer coisas de graça. Ninguém vai a um hotel de luxo, a um hotel que tem um preço, né? A pessoa já pagou aquilo antes. Então, ninguém está esperando não pagar ou pagar mais barato. O problema não é o preço. Certo? Vocês mesmos, quando vocês vão em algum hotel, quando vocês vão em algum restaurante, vocês estão esperando receber um desconto? Vocês estão esperando ter uma estadia ou uma noite de graça? Ou ter um upgrade gratuito? Você não está esperando aquilo, você está esperando ter aquilo que você pagou. Então não deem coisas de graça, porque não é isso que vai resolver o problema, né? A insatisfação não é com o preço. É aqui que está a sacada da reclamação.
A reclamação, ela não é... O problema dele, do cliente, não é o preço. Porque se fosse o preço, ele não teria comprado, né? Então, não é o preço, é a experiência. E é justamente a experiência que vai fidelizar, tá? Se você oferece alguma coisa de graça, o que você está fazendo é tirando a sua culpa ali, ou tentando que ele não... que ele pare de reclamar, basicamente. Mas você não vai fidelizá-lo, né? Se você teve uma experiência ruim e você não pagou a conta num restaurante, você não vai voltar. Você vai ficar feliz que você pelo menos não pagou, mas você não vai voltar, você não vai recomendar e você vai contar essa experiência negativa para, estatisticamente, umas 10 pessoas. Tá? Então, é isso. Oferecer coisas de graça não resolve cliente insatisfeito, tá? Não sei se vocês tinham essa consciência. Então, o jeito certo agora, como é que a gente, de fato, resolve reclamações? E é esse método do EPP que eu quero dar para vocês. Qual é o objetivo do método? O objetivo é que a gente consiga converter 100% das reclamações em hóspedes fidelizados, tá? Então, EPP é um método que é um acrônimo, então cada letrinha ela significa uma ação que vocês devem fazer. Então, a primeira ação é escutar. E ela parece simples, né? Mas ela é super difícil. Ela eu acho que é a mais difícil de se fazer. As pessoas têm muita dificuldade. Normalmente, a maioria das pessoas, até em conversas mesmo, normais, mesmo sem ser reclamação, né? As pessoas ouvem esperando a sua vez de falar. Elas estão escutando, pensando naquilo que elas vão falar. Elas não estão ouvindo com o intuito de entender. Elas estão ouvindo com o intuito de falar, de responder, né? Então, aqui, o primeiro né, do EPP é você, de fato, praticar uma escuta que seja ativa, né? Então, não interrompa o hóspede quando ele está falando. Não faça... Não fique ouvindo, já pensando nas respostas prontas, naquilo que sempre acontece. Aquilo é uma pessoa única, com uma situação única, que está com sentimentos únicos. A situação ela pode até ser frequente, mas a história daquela pessoa, o impacto nela, o fato de você ouvi-la, faz toda a diferença. Tá? Então, primeira coisa, escute. Não assuma que você já sabe o que a pessoa quer, ou que você já sabe qual é o problema. Uma dica para vocês aprenderem a ouvir, de fato, além de não interromper, é você parafrasear. O que é parafrasear? É você repetir aquilo que a pessoa está falando. Então, depois que a pessoa conclui uma ideia, você volta e fala. Igual vocês falando para mim, olha, entendi, Maíra. Então, o que você está falando para a gente é que quando o hóspede estiver falando, eu não devo interromper e devo estar pensando naquilo que ele está falando e não naquilo que eu vou responder. É isso? E aí eu valido. Sim, é isso. Tá? Então, o que é o parafrasear? É você repetir o que a pessoa está falando da forma que você entendeu. Então, o que isso significa? Que você vai confirmar que você entendeu corretamente o que o hóspede falou e outra, você vai mostrar para ele que você, de fato, está prestando atenção naquilo que ele falou. E que você não está pensando em outra coisa, ou em como você vai resolver, o que você vai oferecer e etc. Tá? Uma outra coisa que ajuda muito nisso é você escrever. Quando alguém está falando com a gente e a gente está escrevendo, o que a gente está falando para aquela pessoa, para o cérebro dela, inconscientemente, é que aquilo que ela está falando é importante para a gente. Essa é a mensagem que você está passando quando você escreve o que a pessoa está falando, né? Automaticamente, se aquela pessoa está irritada, está chateada, com essas atitudes, ela naturalmente ela começa a se acalmar, tá? Então, o primeiro passo é você escutar. Estou resumindo aqui. Escutar. Como que você escuta de uma forma ativa? Não interrompa, não assuma que você já sabe o problema, ouça ativamente, parafraseie o que ele está falando, o que o hóspede está falando, e anote se for possível. Se você tiver um caderno, um bloco, uma agenda, anote, porque faz toda a diferença. A pessoa se sente importante naquele momento, tá? O segundo passo do EPP o segundo é de empatizar.
Empatia, ao contrário do que a maioria das pessoas acha, que é se colocar no lugar do outro, é se colocar no lugar do outro, mas é se colocar no lugar do outro sendo o outro, com a história do outro. Porque eu me colocar, por exemplo, no lugar do Isaac, é fácil. Eu falar, olha, vai lá, Isaac, faz dessa forma, faz assim, nossa, mas isso é super fácil, faz assim, com a minha bagagem, com a minha experiência, com o meu histórico, com a minha formação, com meus anos de experiência, etc. Né? Então, eu faria daquela forma. Então, qual que é a realidade daquela pessoa que está na sua frente? A empatia, ela é isso, é você entender que aquela... Não é você entrar na situação e resolver como se fosse você. É você entender qual é o contexto da outra pessoa. É isso que é empatia, né? É você demonstrar uma preocupação genuína, né? Então, nesse segundo de empatizar, é você se esforçar para entender o que a outra pessoa está sentindo. É o momento de você realmente mostrar um lado mais humano que a hotelaria, né, e que a hospitalidade nos exige, de certa forma, né? E aqui, nessa fase do empatizar, você tem uma frase que eu usava muito, né? Sempre usei e continuo usando quando eu tenho alguma insatisfação, eu vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance para te ajudar. Se você falar isso de uma forma genuína, se for de fato real, se a pessoa sentir que aquilo é verdadeiro, automaticamente ela se tranquiliza, ela vê que você de fato vai se esforçar para ajudá-la, tá? Então, sejam genuínos mesmo e façam de verdade, né? Não é só falar, é fazer de verdade tudo o que for possível dentro do alcance para que a gente consiga resolver, né, o problema que a pessoa tem. Então, na fase de empatizar, você vai demonstrar preocupação genuína, você vai dizer que você vai fazer tudo possível para resolver, pedir desculpas pelo que aconteceu e agradecer pela oportunidade. Faz sentido para vocês? Eu queria, eu queria compartilhar com vocês aqui o computador aqui bugou, mas eu vou mandar depois, eu vou mandar um print para vocês lá no grupo do WhatsApp com o resumo de todo o método, tá? A gente está na segunda letra, depois eu vou mandar um print para vocês que tem toda a sequência do que vocês devem fazer para resolver a reclamação, que resume tudo isso que eu estou falando para vocês, tá? Porque eu sei que agora é muita coisa, mas quando vocês olharem lá o passinho, não é difícil. Não é difícil, tá? É simplesmente você ter a consciência de que é um processo e de você cumprir o passo a passo sem pular nenhum passo. Tá? Todas essas fases, elas são muito importantes. É muito importante você escutar, é muito importante você conseguir empatizar, que a pessoa sinta que você genuinamente está comovida e está tocada com o problema dela. Sabe que não é mais uma reclamação que está ali. Então, é isso. A segunda letra é empatizar. A terceira letra, né, que é o P, é de perguntar. E aqui, o perguntar muitas vezes você já ouviu, então você já entendeu o que aconteceu. O que você não entendeu, provavelmente, é o que o hóspede quer que você faça. A gente deduz uma série de coisas. Ele reclama do quarto, a gente deduz que ele quer um upgrade. Ele reclama da comida, a gente deduz que ele quer um prato novo. Ele reclama de alguma coisa. Tudo que ele reclama, a gente deduz que ele quer coisas que, na verdade, na grande maioria das vezes, não é isso que ele quer. E eu falo de cadeirinha. Então, não assumam que vocês sabem o que é o que ele está esperando, tá? Então, perguntem mesmo, né? Como que eu posso te ajudar? Eu entendi o que aconteceu, eu entendi né, como você está se sentindo, mas o que você gostaria que eu fizesse? Exatamente. Perguntem, ele não vai responder uma diária extra, ele não vai responder uma diária de graça, ele não vai responder um novo restaurante, um novo jantar. É muito difícil a pessoa responder isso, tá? Então, ali, pergunta genuinamente, o que eu poderia fazer nesse momento para eu reverter esse sentimento? Eu já entendi que o senhor está muito frustrado, muito chateado, que isso gerou um transtorno enorme na sua viagem. Nesse momento, eu quero fazer o máximo possível
para conseguir melhorar a sua experiência? O que eu posso fazer? Tá? Então, quando você faz essa pergunta, você vai ver que muito provavelmente ele vai te dar uma resposta muito mais razoável do que o que você faria se você não tivesse perguntado. E você ainda vai conseguir fazer mais do que ele pediu, provavelmente, tá? Então, essa perguntinha, ela vale ouro. Então, aqui nas perguntas, é importante a gente não só descobrir, né, de fato, o que a pessoa quer. Não, então, não é só tratar ali o sintoma, é descobrir realmente a raiz, né, do problema. Como que a gente resolve? Por exemplo, às vezes a pessoa responde que ele está furioso, está irritado porque está demorando muito tempo. Né? Nossa, tá demorando, o atendimento está demorando muito tempo, eu estou esperando muito tempo pelo meu quarto, eu estou esperando muito tempo pelo room service, eu estou esperando muito tempo, seja pelo que for. O problema, muitas vezes, não é o tempo de espera. O problema provavelmente foi que alguém prometeu um prazo que não foi cumprido. Então, quando vocês vão resolver a raiz do problema depois na equipe, é interessante vocês treinarem as equipes para não prometam o que vocês não têm certeza que vocês vão cumprir. É melhor dar um prazo maior do que você falar um menor só para ele né, ficar satisfeito naquele momento e depois você não cumprir, porque se você não cumprir, você vai gerar realmente uma reclamação e uma insatisfação. Então, quando você para perguntar o porquê, quando você consegue entender melhor a razão, a raiz da reclamação, você vai conseguir depois, no futuro, criar processos que evitem a raiz do problema. Fez sentido para todo mundo? Sim? Ou ficou confuso? Boa, boa, boa. Show. Então é isso. Perguntem o que você gostaria que eu fizesse. Como que eu posso te ajudar genuinamente? Eu quero dar o meu melhor para te ajudar. E aí você vai para o quarto passo, que é o produzir. Agora sim, você vai agir de fato, vai colocar a mão na massa, né, para resolver e fazer aquilo que estiver ao seu alcance. E aí, aqui, qual que é a sacada de ouro? Você vai propor uma solução que seja apropriada de acordo com aquilo que ele sugeriu. Não precisa ser na hora, tá? Você pode, se você precisar sair, discutir com alguém, discutir com a equipe, falar, olha, eu vou discutir as possibilidades, eu posso retornar para o senhor em 5 minutos, retornar para o senhor em 10 minutos, sabe? Não precisa, às vezes a gente quer muito afobado para dar a resposta ali, porque a gente fica nervoso, e a gente perde a oportunidade de fazer uma coisa bacana. Então, se você sentir necessidade, se você não tiver uma resposta ali imediata, peça uns minutos para pensar e retorne, sabe? Não precisa ser ali de imediato. Então, aí, na hora de agir, você vai propor uma solução e você vai, a sacada é essa, você vai garantir que o hóspede concorda com aquela solução. Então, se eu fizer isso para você, porque muitas vezes, por que eu estou falando isso? A gente toma a iniciativa de resolver o problema, e às vezes não era aquilo que o hóspede queria. Ele não queria mais uma noite, ele está com pressa. Ele queria, de repente, sei lá, uma ajuda para fazer a mala mais rápido. Ele queria, eu não sei, um transfer para o aeroporto mais rápido. Ele não queria mais uma estadia, ele não queria ficar um late checkout. Você precisa entender, né? Então, quando você propor uma solução, garanta que aquela solução realmente atende. Olha, senhor, se eu te der uma ajuda, se eu chamar alguém para ajudar o senhor mais rapidamente fechar as malas e já deixar um táxi ou um motorista aqui na porta aguardando pelo senhor, ajuda? Isso solucionaria o seu problema do atraso que teve com alguma coisa? Ou tem alguma outra coisa que eu pudesse fazer para ajudar o senhor? Entendem como é diferente? Porque depois que ele fala, não, isso me ajuda, com isso tá tudo bem, com isso, ele validou aquilo. Se ele validou aquela solução, aí depois
com uma forma de agrado, você pode até pensar além daquilo o que você pode fazer. Mas você já tem uma solução que de fato converteu, que de fato ele sentiu que você ouviu, que você se comoveu com o problema dele, que você pensou numa solução feita, personalizada para aquele problema, para ele viu que você se mobilizou com o problema. É mais importante para as pessoas, é isso. Pensem em vocês como clientes. Muitas vezes o hotel não vai ter a solução ideal. O que é importante para a gente? É que eles tentem, que alguém se comova com aquilo, que as pessoas se mexam, né? Se esforcem de verdade para me ajudar. E aí, ok, se não for possível, depois a gente entende com muito mais facilidade do que se a pessoa simplesmente der um não redondo, né? Ou então, não, enfim, não, você não se sentir ouvido ali no momento, tá? E por fim, façam o follow-up. Né? Então, na parte de produzir, você vai propor uma solução, garantir que o hóspede concorda com essa solução. Se for necessário, você envolva outros setores, né? Comunique também os setores imediatamente e faça o follow-up depois. Ah, mas ele foi embora. Mande uma mensagem de WhatsApp, e-mail, assim, olha, fiquei sabendo dessa situação, ficou tudo bem depois? O senhor conseguiu chegar bem no seu destino? O senhor chegou a tempo? O senhor perdeu o avião? O que aconteceu? Deu tudo certo na viagem? A nossa solução realmente ajudou? Olha a diferença que faz. Né? Não é só quando o hóspede está ali. Depois, quando ele vai embora também, tá? Faz sentido aí para vocês? Sim? Boa. Eu vou resumir aqui para vocês o método e o print, né, do método que eu depois vou enviar para vocês em seguida aqui. Acabando a aula, eu já mando para vocês lá no grupo, tá? Então, a gente tem os 4 passos são escutar, empatizar, perguntar e produzir. Esses são os 4 passos. É EPP. No E de escutar, você vai escutar ativamente, parafrasear e escrever. Bem resumido agora, tá? Do que você vai fazer em cada passo. Então, primeiro você vai escutar ativamente, parafrasear e escrever o que o hóspede está falando. Depois você vai empatizar, ou seja, você vai demonstrar uma preocupação genuína com o que ele está falando para você. Você vai falar para ele, verbalizar mesmo, que você vai fazer tudo o que for possível, que tiver ao seu alcance para ajudá-lo. Pedir desculpas e agradecer pela oportunidade que ele está te dando de ajudá-lo. Que ele não foi embora sem falar nada, como os outros 24 que eu falei para vocês da estatística, que foram embora e não falaram nada. Então, você vai agradecer genuinamente, e aí depois você vai perguntar, o que eu posso fazer para te ajudar? Como que, dentro desse sistema, agora eu consigo te ajudar? O que eu posso fazer? Eu posso, e aí você pode fazer dar algumas sugestões, mas o importante aqui é você perguntar, deixa ele falar o que ele quer que você faça, tá? E por fim, você vai produzir, que é o quê? Buscar uma solução apropriada rápido, garantir o consenso com o hóspede, ou seja, validar que ele realmente está satisfeito com aquela sua solução, informar todo mundo que estiver envolvido naquilo, o motorista, o concierge, a camareira e etc, porque às vezes a gente resolve, eu já vi isso, não foi uma nem duas, a gente tem uma solução maravilhosa, né? A recepção, em geral, normalmente acontece ali na área recepção, concierge, você sugere alguma coisa, soluciona, e depois, às vezes, você não avisou os departamentos envolvidos. E as pessoas não estão sabendo, eles não estão comprometidos com a sua solução. Então, você precisa informar todo mundo que está envolvido e, por fim, fazer follow-up. Fez sentido aí? O EPP para todo mundo? Gente, esse método, ele me deu tantos resultados. Dentro do Copacabana Palace, a gente conseguiu manter um NPS de mais de 100 por mais de um ano. E isso foi um feito histórico, principalmente dentro de um hotel em que a expectativa é tão alta, né, em que as reclamações geram frustrações tão. Então, não é que a gente não teve reclamações, a gente teve muitas reclamações. E a gente conseguiu converter 100% das reclamações por mais de um ano, usando exatamente isso aqui que eu dei para vocês. Então, usem e abusem, porque os resultados são fantásticos. Tá bom? Fez sentido aí? Vocês curtiram? Sim!
Olha, então eu vou deixar aqui o meu convite para todas as terças-feiras, né, às 14 horas, 100% online, 100% gratuito. E na próxima semana a gente vai falar sobre equipe que encanta não nasce pronta. Então, como que a gente forma uma equipe com uma cultura de excelência no atendimento, tá? E eu espero que vocês venham novamente e a gente se vê na próxima terça-feira, às 14 horas, tá bom? Um beijo, uma ótima semana aí para vocês.